Maldição de um pai, oração de uma mãe e o milagre sobrenatural. Vamos ver do que se trata isso aqui. Lá vem, hein, gente? Lá vem. Olha, sentada em cima das coisas aqui, tudo. Olá, Ana, Matheus e assombrados. Amei ouvir meu primeiro relato narrado por sua bela voz, Aninha. Venho aqui contar mais um relato a vocês. Todos os nomes estarão trocados. Obrigada. Meu nome é Fulana, tenho 3 filhos. Os nomes estão trocados, ok. Tenho 3 filhos. Arthur, o primogênito, que foi fruto de um relacionamento que tive na adolescência. Caio, o filho do meio. E Rafael, o caçula. São filhos de um relacionamento de 6 anos que tive com Humberto. O relato vai ser muito longo, pois preciso contar os detalhes para que entendam o desenrolar da história. Em 2007, conheci Humberto. E logo começamos a namorar. Depois de 3 anos juntos, tivemos o nosso filho Caio, em março de 2011. E após alguns meses do nascimento dele, eu descobri que Humberto estava me traindo há mais de 1 ano e que sua amante estava grávida. Eu não aguentei saber disso e terminei o relacionamento. Ficamos por um tempo separados, até que sua filhinha nasceu em 2012. Quando vi a foto da bebê, eu me encantei, afinal era a irmãzinha do meu filho. Quando a bebê estava com 4 meses de vida, Humberto insistiu para reatarmos. Um adendo aqui, ele não assumiu a amante e a deixou quando ainda estava grávida. Por muita insistência dele e dos meus pais que faziam gosto desse relacionamento, eu acabei voltando. Aceitei Heloísa, filha dele, e passei a cuidar dela com muito amor. Aos fins de semana, quando por insistência minha, Humberto a buscava. 2 meses após eu ter reatado com Humberto, descobri que eu estava grávida. Para o meu espanto, pois eu tinha uma doença no útero, a qual impedia gestar, e eu estava em andamento de uma cirurgia de esterectomia. Eu fiquei extasiada, era um milagre. Quando fui contar para o Humberto que teríamos mais um bebê, qual foi minha surpresa, a reação que ele teve? Ele foi super grosso comigo. Disse que não queria ter mais filhos e que eu teria que abortar. Ele me ameaçou, dizendo que na hora do almoço me traria um remédio e eu tomaria nem que fosse com uma arma apontada para mim, pois não queria essa praga que estava na minha barriga. E lançou várias palavras amaldiçoando o próprio filho, dizendo que essa desgraça não faria parte da vida dele. Humberto entrou no carro cheio de ódio e saiu para trabalhar. Então aproveitei o momento e na mesma hora eu fiz as minhas malas, peguei os meus filhos e fugi para a casa dos meus pais em outra cidade. Eu percorri 110 quilômetros chorando demais e liguei para os meus pais dizendo o que havia acontecido e que eu estava a caminho de lá. Quando ele chegou para almoçar, se deu conta de que eu não estava mais em casa. Tratou logo de me ligar perguntando onde eu estava. Respondi que eu estava na casa dos meus pais e que, se ele fosse homem, iria até lá me obrigar a... Quê? Respondi que eu estava na casa dos meus pais e que se ele fosse homem, que ele fosse lá me obrigar a fazer esse aborto. E que meus pais já sabiam de tudo e que ele não poderia mais me ameaçar. Ele, revoltado por eu ter fugido, amaldiçoou a mim e ao bebê e proibiu que eu entrasse em contato com a sua família para falar sobre o assunto da gravidez e para esquecer que ele era o pai, pois ele não ia querer essa desgraça de filho. Olha, foi uma humilhação enorme. Eu não acreditava no que estava acontecendo. A família dele ficou sem entender por que de eu ter ido embora. E assim, eles nunca souberam o real motivo. No decorrer da gravidez, ele manteve contato com os meus pais para saber do Caio, nosso primeiro filho. E quando era possível, viajava para buscá-lo aos finais de semana. Um detalhe, sempre que ele buscava o Caio na casa dos meus pais, eu saía de lá e ia para a casa dos meus avós me esconder. E só voltava quando ele já havia saído. No 5º mês de gestação, conheci uma pessoa maravilhosa. Vou chamá-lo aqui de Juan.
Depois de 2 meses namorando, eu já estava no 7º mês de gestação, resolvemos morar juntos, pois ele queria assumir o bebê. Eu me sentia amparada e amada. Mas como a alegria de pobre dura pouco, os pais do Juan não aceitavam que ele tivesse um relacionamento comigo por eu ser 7 anos mais velha e já ter filhos. Mas isso não impediu que Juan continuasse comigo. Chegado o dia do parto, ele esteve comigo e quando segurou Rafael, o amou no mesmo instante. E ao recebermos alta do hospital, Juan tratou logo de registrá-lo em seu nome. Mesmo sua família o criticando e aconselhando ele a não fazer isso. Observação. Após me separar do Humberto, eu cortei contato com ele e com todos de sua família. Ele apenas se comunicava com os meus pais para saber do Caio. Passado um ano, meu casamento não ia bem, pois toda a família do Juan não aceitava que ele tivesse assumido um filho que não era seu. Eu era constantemente humilhada pelas tias maledites dele. Eu comecei a entrar em depressão e decidi me separar. Eu já não suportava mais tantas humilhações na minha vida. No momento em que Juan e eu nos separamos, os meus sogros entraram com um advogado, pois não queriam o sobrenome deles no meu filho. Gente! Tanto eu quanto Juan sofremos muito, afinal ele já era o pai que o Rafael conhecia, e agora não seria mais? Era chegada a hora que eu não queria para minha vida. O advogado disse que só conseguiria retirar o sobrenome do Juan se o pai biológico assumisse. Foi um processo longo, porque realmente o Humberto não queria saber do filho. Mas, gente, não pode ter só o sobrenome da mãe? Não? Não sei, mas... Bom, mediante intimação, tivemos que fazer DNA das duas partes. Olha aqui que... Fazer DNA das duas partes para ocorrer a troca de sobrenome. Ana, que processo chato. Exato. Chato, vergonhoso, desgastante, muito burocrático. Para quê? Para quê? Ele chama fulano de Deus. Pronto. É o nome que eu quero dar. É meu nome, é sozinho, só meu, né? Bom, o outro não quis, o que tem que dar o nome? Não tem que dar nome, eu não quero. Fala, não quero nome de quem não quer, meu filho. Bom, continuando aqui. Humberto só compareceu para fazer o DNA para o processo, porque o meu pai o forçou e fomos até a cidade dele. O aguardamos no laboratório para a coleta do DNA. E quando Humberto adentrou e viu Rafael em meus braços, olhou com desprezo e ódio. E mesmo assim o meu pai pegou Rafael do meu colo e o levou até Humberto e o fez segurá-lo. O inimaginável aconteceu. Rafael, ao olhar nos olhos de Humberto, o chamou de papai. Eles nunca haviam se visto até aquele momento. Foi surreal. O meu bebê já tinha mais de 1 aninho e só conhecia, como sendo seu pai, o Juan, que o tinha criado até o momento, desde que nasceu. Aninha, em outubro de 2014, quando todo o processo, laudo de DNA, tudo foi juntado, Humberto não queria assinar os papéis para assumir o filho e não compareceu à audiência. Sendo assim, o juiz assinou por ele e liberou uma nova certidão de nascimento para o Rafael. Homologou um valor de pensão alimentícia para os 2 filhos e a data das visitas, que seriam a cada 15 dias. Após tudo isso, ele manteve as visitas ao Caio e toda quinzena o buscava para levá-lo para sua casa. Mas ao ver Rafael, ele não disfarçava a raiva que tinha do filho. Ele não chegava perto, muito menos o levava junto para ter convívio, sendo notório a diferença de atenção que tinha entre os 2 filhos. Sei que o relato está extenso, mas todos os detalhes são importantes. Peguem aí um refrigerante, uma água, uma pipoca, pois agora vai começar a parte principal desse enredo. Vamos lá. Em dezembro de 2014, o meu caçulinha Rafael estava com 1 ano e 5 meses e por volta de 3 dias após o Natal, ele adoeceu.
Acordou com febre, chorando muito, e quando fui retirá-lo do berço, me espantei ao sentir o seu corpinho mole como borracha e todos os ossos estralando. O segurei com todo cuidado e o coloquei na cama para fazer a troca da fralda. Então notei que em suas virilhas havia vários nódulos evidentes a olho nu. E ao retirar o restante da roupinha, notei também mais nódulos nas axilas e no pescoço, os linfonodos inchados assim, a olho nu. Eu fiquei desesperada e o levei ao pediatra. Saí do consultório desolada, pois a médica suspeitava que ele podia estar com linfomas. Pediu vários exames e quando os mesmos ficaram prontos, ele foi encaminhado para a cidade de Marília, em um hospital infantil. Foram pedidos mais exames e tudo era muito confuso. Ao mesmo tempo em que exames davam negativo para câncer, na repetição do mesmo exame dava positivo. E a mesma coisa acontecia com outros exames para detectar outras doenças que atingem o sistema linfático. Os médicos estavam sem saber o que me dizer e o encaminharam para um reumatologista. Passaram-se 2 meses e o Rafael não recebia diagnóstico algum, apenas levava várias picadas de agulha para coletar sangue e nenhum remédio até o momento havia sido prescrito. Ana, ele não melhorava, ele estava magrinho, não se alimentava direito e a febre nesse tempo todo não sumia. Eu já estava esgotada sem saber o que fazer. Eu viajava para Marília uma vez por semana com ele e sempre voltava de lá triste, sem respostas e o meu filho cada vez pior. Certo dia, resolvi começar a orar nas madrugadas aos pés do berço do Rafael, para que Deus me desse um caminho para seguir, pois o meu filho estava sofrendo muito. Então, no dia seguinte, uma amiga sugeriu que eu fizesse uma rifa e o levasse a um médico particular. Afinal, já estava entrando no 3º mês que o Rafael estava nessa situação de idas e vindas a Marília e nenhum diagnóstico explicava o que estava ocorrendo. E assim eu fiz. Comprei vários blocos de rifas e várias pessoas se mobilizaram a me ajudar a vendê-las. Pesquisei o melhor médico infantil e entrei em contato. O consultório ficava na cidade de Araçatuba. Isso. E lá vai eu, mais uma vez, fazer viagens com o Rafael em busca de respostas. As primeiras rifas que vendi, eu usei o dinheiro para pagar a consulta, o combustível e mais exames. Enfim, esse médico abençoado disse que o melhor era fazer uma biópsia desses nódulos e coletar líquido da medula, para ter certeza do que se tratava. A cirurgia ficaria no valor de 5 mil reais. 5 mil reais, é isso? A cirurgia ficaria no valor de... Acho que é o que está aqui, é 5 mil reais. Eu me desesperei porque eu precisaria juntar esse valor em menos de 15 dias. E ainda teria que levar o meu bebê para um centro cirúrgico. Nesse período, já estávamos no mês de abril de 2015. 4 meses o meu bebê sofrendo e eu também definhando por correr atrás de tudo sozinha. Sim, eu digo sozinha, pois o pai dele não se importava e ainda dizia que por ele a criança podia morrer, que ele não estava nem aí. Eu tive que me virar nos 30. As pessoas da minha cidade estavam todas mobilizadas com o caso do Rafael. Foi quando surgiu uma conhecida, que vou chamar aqui de Nádia, uma senhora que é espírita, kardecista, que ofereceu uma visita de ajuda. No meu desespero, eu aceitei com todo amor. Agora vem o primeiro sobrenatural dessa jornada. Nós marcamos da Nádia ir até a minha casa em uma certa tarde. Ela chegou, eu a convidei a entrar e meu filho estava sentado à mesa comendo a papinha. Quando ele viu a Nádia, ele ficou extremamente assustado, nervoso, e o olhar dele ficou negro. A sua feição mudou. A Nádia apenas olhou para ele e disse: "Você sabe por que eu vim aqui, né? Vamos resolver isso numa boa?" O meu filho se esquivava dela com cara de raiva e ele dava gritos: "Sai! Sai daqui!" E pude ver os seus olhos ficando mais negros.
Eu comecei a chorar e a Nádia pediu para que eu me sentasse no sofá, ficasse de olhos fechados e apenas mentalizasse Jesus e que eu não deveria abrir os olhos até que ela terminasse o atendimento. Ela se ajoelhou diante do Rafael e começou a conversar algo que eu não entendia. E então ela chamou seus guias espirituais para auxiliar a tirá-lo dali. Eu, sem entender nada, apreensiva, resolvi abrir um cantinho do olho para dar uma espiada, né? E eu vi a cena mais horripilante, ao mesmo tempo linda. Saiu do Rafael uma sombra negra e alta, em formato de um homem, e ao redor aproximavam-se pessoas vestidas de branco, com uma luz fortíssima cercando essa sombra e o segurando. Eu fiquei extasiada ao ver aquela cena, então fechei meus olhos novamente e aguardei a Nádia terminar o atendimento. Quando eu a ouvi dizendo: "Mamãe, pode abrir os olhos. Agora tudo vai ficar bem." Ele ficou agressivo quando eu cheguei, porque sabia que eu estava vindo retirá-lo daqui. Tinha um espírito de morte o acompanhando e que foi mandado por alguém que o amaldiçoou em seu ventre e ainda amaldiçoa. Mas os meus guias espirituais já o retiraram daqui. Bom, assombrados, não é difícil adivinhar quem é que foi, né? O próprio pai, que desde a gestação praguejou sobre a criança. Ana, acima eu citei que a cirurgia do Rafael ficaria em R$5.000, certo? Isso. Eu consegui, em 15 dias, vender R$2.800 em rifas. E um dia antes da cirurgia, eu liguei para o médico e disse que eu não teria o valor total da cirurgia e perguntei se ainda assim ele atenderia o Rafael. Ele, mobilizado, sabendo que eu estava vendendo rifas para arcar com as despesas, aceitou pegar um cheque com o valor restante, mas com o prazo de 15 dias, que seria a data do retorno para ler o laudo da biópsia. Guardem essa informação. Naquele mesmo dia, eu entrei em contato com o pai do Rafael e pedi para que ele fosse no dia seguinte comigo ao hospital aguardar a cirurgia. Porém, ele se negou. Então eu fui sozinha na madrugada com meu filho para a cidade de Araçatuba, pois a internação seria às 5h30 da manhã. Eu estava tensa, preocupada e me sentia desamparada e sozinha. Fizemos a internação e os médicos pediram para que eu vestisse roupas hospitalares para acompanhar a anestesia do Rafael no centro cirúrgico. Peguei ele no colo, levei até lá e coloquei ele sentadinho na mesa da cirurgia. E o anestesista colocou a máscara nele para aplicar a anestesia geral. Quando a anestesia fez efeito, o Rafael adormeceu e eu o deitei. Foi uma sensação horrível vê-lo ali desfalecer em meus braços. Então os médicos pediram para que eu fosse aguardar na sala de espera. Eu saí do centro cirúrgico chorando demais. Eu estava desolada por não ter ninguém ali para segurar as minhas mãos e me dar um apoio. Afinal, os meus pais cuidavam dos meus outros 2 filhos enquanto eu fazia as correrias com o Rafael e também não podiam me acompanhar. Enquanto eu aguardava sentada na salinha de espera, com a cabeça baixa, chorando muito e orando, apareceu uma senhora negra, baixinha, com os cabelos crespos e grisalhos. Deduzi que fosse alguém da limpeza pelo uniforme. Ela se aproximou, pegou na minha mão e me levantou. Olhou nos meus olhos e disse que o meu filho já estava sendo curado. E me deu um abraço. Sabe aquele abraço de mãe que te conforta e te acalma? Ela se despediu e eu fiquei ali. Só que agora havia uma paz no meu coração e a certeza de que tudo realmente ficaria bem. Foram 2 horas de espera e parecia que era uma eternidade, né? Após acabar a cirurgia, o doutor foi até mim e disse que tudo tinha corrido bem e eu já podia ir para o CTI ficar com o Rafael. E assim que ele conseguisse fazer xixi e se alimentasse, poderíamos ir para casa. Recebemos alta 1h da tarde do mesmo dia. Lembrando aqui que mesmo tendo procurado esse médico particular, eu continuei indo a Marília para fazer o acompanhamento que eles exigiam.
Olha, Ana, eu sei que foram dias de muita luta, muito cansaço e viagens infinitas. Eu já estava tão enfraquecida e, para piorar, eu peguei dengue. Imagina o meu sufoco, estando ruim e tendo que dar conta de toda essa rotina. Foi Deus que me sustentou para que eu não fracassasse na missão de diagnosticar o meu filho. Após a cirurgia de biópsia, eu teria os 15 dias para conseguir o dinheiro restante para pagar o cheque. R$5.000 era só a biópsia, só para ter um diagnóstico, é isso? O dinheiro restante para pagar o cheque, então tinha 15 dias para conseguir o dinheiro restante para pagar o cheque, e nesse meio tempo eu redobrei minhas orações. Corri contra o tempo para tentar vender todas as rifas, e no dia 8 de maio de 2015, numa sexta-feira, 4 dias antes do retorno para saber o diagnóstico, eu recolhi todos os valores da rifa do pessoal que estavam me ajudando e, junto aos que eu já tinha vendido, fui somar. Ana, eu teria que ter R$2.200, mas para o meu desespero, quando somei, havia apenas 1.680. Eu já estava sem chão, eu não sabia mais a quem recorrer para conseguir o valor restante. Então separei o dinheiro em montes de 100 e amarrei com elásticos e guardei uma nécessaire. Era por volta das 10h30 da noite, arrumei minha mala e a do Rafael, pois no dia seguinte eu teria que viajar para a cidade de Birigui, ao lado de Araçatuba, e me hospedaria na casa de um casal de amigos para poder descansar sábado e domingo, já que na segunda-feira eu retornaria ao médico com meu filho. Após deixar as malas prontas, eu me ajoelhei aos pés do berço do Rafael e comecei a orar. E disse as seguintes palavras: Mãezinha Aparecida, tu que és mãe de Jesus, sabe a dor do meu peito em ver o meu filho doente há 5 meses. Imagino que deve saber o quanto dói ter um filho se esvaindo. Não me abandone, mãezinha. Toca no meu filho, peço sua intercessão para que o meu clamor chegue a Jesus. Eu não aguento mais, eu não aguento mais. E eu comecei a chorar copiosamente quando senti um forte vento ao redor do meu corpo me fazendo cambalear para frente e para trás. Era uma presença tão forte e sobrenatural que eu me arrepiava e eu suplicava cada vez mais forte pela cura do meu filho. Quando aquele vento cessou, eu senti um abraço sereno envolvendo o meu corpo. E então eu soube que tudo ia dar certo, que o meu clamor tinha chegado aos céus. Fui dormir com o coração tranquilo. O segundo sobrenatural dessa história, a multiplicação. No dia seguinte, enquanto eu me preparava para viajar, liguei para o meu pai e perguntei se ele poderia conseguir o restante do dinheiro que eu precisava. Ele disse que ia ver se conseguia um vale na firma em que ele trabalhava e aí ele me retornaria. Ana, lembra que eu disse que eu amarrei o dinheiro com elásticos e guardei na nécessaire? Eu havia deixado essa nécessaire em cima da mesa, mas quando olhei percebi que estava aberta e todo o dinheiro estava solto, sem os elásticos. Achei estranho, pois naquela noite estava apenas eu e o Rafael em casa. Ninguém entrou lá. Mas os meus outros filhos tinham ido dormir na casa dos meus pais. Fiquei irritada e lá vai eu novamente amarrar o dinheiro em quantidades de R$100 cada montinho. Enquanto eu separava o dinheiro, minha tia chegou em casa e ficamos ali papeando e eu ansiosa aguardando a ligação do meu pai. Quando me dei conta, havia vários bolinhos de R$100 e ao somar, contabilizavam o valor exato de R$2.200. Eu não acreditei no que estava vendo e pedi para minha tia ajudar a conferir o dinheiro mais uma vez. Realmente estava ali o valor que eu precisava. Olha, não teve explicação. Eu ajoelhei, agradeci a Deus. Meu pai ligou logo em seguida para dizer que não havia conseguido o vale e eu contei para ele o que tinha acabado de acontecer. Ele se emocionou e agradeceu a Deus, pois era um milagre. Ajeitei as coisas, coloquei no carro, então parti em viagem com o Rafael.
Cheguei na casa dos meus amigos, passei um sábado gostoso, porém meu bebê ainda estava na mesma. Febre, dores, vários nódulos. E eu ansiosa para chegar o dia da consulta. Terceiro sobrenatural de Deus, o milagre. Domingo, dia 9 de maio de 2015, era o Dia das Mães. Acordamos cedo, pois meus amigos iriam almoçar na casa de seus parentes e me chamaram para ir também. Rafael acordou às 9h30 da manhã, dei-lhe um banho e enquanto eu o estava enxugando, percebi que não estava vendo os nódulos. Comecei a palpá-lo, virilha, axila, pescoço e nada. Não tinha vestígio sequer de que, até na noite anterior, ele possuía mais de 25 nódulos pelo corpo. Gritei eufórica chamando meus amigos, que também confirmaram que mais nada havia ali. Foi um misto de emoções, pois o Rafael, que até o momento nem sorria mais, estava alegre, sorrindo para mim, estava faminto e não sentia dores quando eu o tocava. Presente de Dia das Mães? Sim! Um belo presente. O Rafael estava curado. Segurei um pouco a emoção, pois ainda teria que retornar ao médico no dia seguinte para receber os laudos. Segunda-feira, dia 11 de maio, Rafael continuava alegre e agora corria pela casa, queria tetê, e sua cor já não era mais pálida, ele estava coradinho. À 1h da tarde nós fomos ao médico. Chegando lá, até o doutor se surpreendeu ao examiná-lo e ver que realmente os tumores haviam sumido, e o laudo dos exames todos deram inconclusivos. Ana, em momento algum desses 5 meses de luta, o Rafael foi medicado, pois como não sabiam o que ele tinha, a única coisa que ele tomava era paracetamol para a febre. Na semana seguinte, eu teria o último retorno com ele em Marília, e o doutor de Araçatuba fez um relatório por extenso para que eu entregasse à junta médica de lá. Na semana seguinte, fui para Marília e lá vários médicos, no total 12 médicos, se juntaram em uma sala e me chamaram. Me mostravam vários exames que tudo indicava que o Rafael tinha linfoma. Mas algo nos exames mudava o resultado conforme eles refaziam, deixando-os sem ter mais uma vez um diagnóstico. Aguardei eles darem as várias teorias médicas e os interrompi, dizendo para examinar o corpo do meu filho. E relatei que os tumores já não estavam mais ali. Um a um apalpou Rafael e ficaram calados. Depois pediram para eu sair da sala e aguardar. Mais uma vez fui chamada pela equipe e ouvi as seguintes palavras: "Olha, mãe, nunca vimos algo parecido nesses anos de carreira. Impossível um bebê com tantos tumores, sintomas e febre incessante não ter diagnóstico conclusivo. E o mais estranho foi esses tumores terem sumido sem medicação alguma. Não sabemos o que dizer sobre esse caso." Aninha, eu sorri para eles e disse: "O que ele tinha eu também não sei, mas o que sei é que ele foi curado. Foi Deus, foi a minha mãezinha querida que ouviu o meu clamor. Não sei se vocês médicos acreditam, mas o que aconteceu aqui foi um milagre." E eu chorei, emocionada, todos ali encheram seus olhos de lágrimas e desejaram muita saúde ao Rafael. Depois disso, ele nunca mais adoeceu. Hoje ele tem 8 anos e é uma criança forte e saudável. E quanto ao pai dele, hoje em dia eles têm contato sim, só que o Rafael sempre me diz: "Eu não gosto do meu pai." E chora quando tem que ir para a casa dele. No íntimo do Rafael, deve ter ficado resquícios do quanto ele foi rejeitado por seu pai, mesmo ele sendo bebê quando tudo isso aconteceu. Aninha, palavras lançadas com ódio e maldição geram sim doenças e muitas coisas ruins. Mas quando o fervor da oração de uma mãe chega aos céus, não há maldição que fique em pé. Quando clamamos a Nossa Senhora Aparecida, ela nos ouve sim. Afinal, como pode uma mãe não se compadecer da dor de outra mãe? Desculpa o relato ter ficado gigante, mas cada detalhe era importante. Um abraço a todos do canal. Um beijo para você, muito obrigada. Gente do céu.
Que raiva e que alegria ao mesmo tempo, não é? Gente, que confuso, né? Fiquei com muita raiva, mas também fiquei muito feliz. Fiquei com raiva, mas fiquei feliz. Mas tô com raiva ainda, mas tô feliz. Olha só. Vai falar. Então, quem que explica? Não explica, né? Aconteceu. Como pode? A amiga lá, que era espírita, tirar o espírito que foi colocado, mesmo sem a intenção direta, né? Enquanto o pai amaldiçoava, ele não falava diretamente que um espírito te acompanha, ou foi lá e fez um trabalho para mandar o espírito tal para criança. Não fez isso, mas só o praguejar diretamente ali já fez ali o mal. Ai, não é? Bom, deixa eu dar beijinho aqui em vocês. Até que não foi tão longo quanto eu imaginei. Olhando aqui, eu falei, ele dá uma enganada. Mas ele é bem longo, né, o relato.